No limite da fuga temos revelações, ambições sendo mostradas e a ação do maior poder do mundo de One Piece. Todos eles em busca de um mesmo propósito: terminar o serviço com Vegapunk, aquele que decidiu seguir com a vontade de Ohara, com as pesquisas de Ohara e principalmente com sua determinação. É dito no começo do capítulo 1078 que Sentomaru e Stussy estão conversando sobre a questão do que aconteceu em Ohara e que nesse momento é algo muito pior. Não foi só 5 navios de vice-almirantes, não foi só um próprio almirante que irá aparecer na frente da ilha de Egghead, mas sim um Gorosei, aquele que detém o maior poder do mundo de One Piece, apenas atrás de Im-sama, mas é conhecido como uma das 5 autoridades máximas do governo mundial. Qual é a capacidade desse ser? Qual é a escolha de todo o governo em acabar com a ilha de Egghead? E qual é o tempo limite para a fuga acontecer naquele incidente que vai ser conhecido como um grande choque inimaginável para a humanidade? Esse é o review do capítulo 1078 de One Piece e a gente vai falar tudo sobre o que você perdeu sobre esse capítulo, sobre o traidor, sobre a chegada da marinha e o que vai acontecer com os Chapéus de Palha, dada a situação em que cada um deles se encontra. Junto com isso, eu te convido a se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma novidade sobre o One Piece e aproveita para deixar o like no vídeo se você gostar. Na capa, a formação do Neo-Mads, uma equipe formada por Judge e Caesar, que vão em busca de fazer a maldade por aí, já que eles não possuem um homem chamado Vegapunk para atrapalhar eles. No fundo, ao lado de cada um deles, se você notar, existe a capa da Areijo e aparentemente do Ichiji, e eles parecem estar insatisfeitos com essa decisão. Aparentemente eles estão bufando e aí sai até o arzinho do lado. Será que isso seria um motivo para a rebelião dos irmãos de Sandy? E aí eles iriam para um caminho totalmente diferente, que no final seria ajudar o Luffy, o Sandy e afins na guerra final? Eu acharia interessante, eu gostaria de ver um pouco mais, e eu espero que o Oda não termine com essa capa aqui, porque na minha concepção, assim, na minha ideia do que é essa aliança, eu acho que eles dois vão esquecer da existência dos filhos do Judge para focar numa nova ciência, numa nova maneira de criar armas para a destruição e por aí vai. Um grande tumulto está se formando nesse capítulo devido à marinha estar chegando. Stussy e Sentomaru falam entre si para definir o que vai realmente acontecer nessa ilha. E o alvo é muito maior do que em Ohara, porque em Ohara a gente não tinha forças para impedir qualquer ataque da marinha. E além da gente já ter uma força especial que seria os Serafim, que no caso agora não estão do lado da ilha em si, mas era algo para ser levado em consideração. Além disso, o bando do Chapéu de Palha também está na ilha, que são uma força muito grande. Só que é um incidente muito grande, talvez até mesmo para ele. E a maneira como a gente vai ver o narrador retratando esse momento é um pouco parecida com o final de Dressrosa, o final de Wano. E eu acho interessante que a gente tem a frota do Chapéu de Palha sendo retratada como aquelas que vão participar de uma grande guerra, de algo gigantesco e nunca antes visto. Uma história que ainda não foi contada. E da mesma maneira o Oda falou em um SBS sobre, após o arco de Wano, a gente ter uma grande guerra sendo desenhada. Seria interessante a gente ver ele chegando nesse momento, apesar que eu acho que não é a hora correta. Eu acho que a gente precisa esperar um pouco mais até ver de fato esse bando, né, de piratas aparecendo para abalar o mundo
um pouco mais. Voltamos para o grupo de Frank, onde ele está parcialmente congelado, petrificado, qualquer palavra que você queira usar. Além disso, Lilith e Usopp estão de fato congelados e eles não parecem ter qualquer tipo de reação, diferentemente do Frank, que diz que o seu corpo só está assim pela metade, mas ele não consegue se livrar dessa situação em que ele está. Nesse momento, Pitágoras fala alguma coisa e a Serafim Snake vai caminhando devagarinho na direção do pequeno robô que já está sem o seu corpo. A cara do Pitágoras dá um semblante assim de nervoso, de tensão, porque até sai uma gotinha do olho, como se ele estivesse desesperado pelo que fosse acontecer e pelo que é, teoricamente, o fim dos Vegapunks, pelo que é o fim dele. E num grande estalo, a sua cabeça é explodida completamente. A gente vê um robô sendo pisado. Parece até aquela cena lá de Dragon Ball, onde o Android 16 é pisado pelo céu e aí o Gohan se torna um Super Saiyajin 2, né? Seria engraçado se a gente vesse então uma reviravolta do Frank conseguindo se descongelar com o haki do armamento, porque teoricamente esse é o haki necessário para ele sair dessa situação. E a gente vê a cara dele fazendo o esforço. É um momento crítico, é um momento extremo, ou seja, é uma situação perfeita para a gente ver um dos Chapéus de Palha despertando o haki. Finalmente, é um momento onde não há outra saída, pelo menos não da maneira como as coisas estão acontecendo. Lembrando que os Serafim, eles não parecem estar indo contra os Chapéus de Palha, apenas contra os Vegapunks, porque é o desejo do traidor que a gente vai falar no fim do capítulo. A cara da Serafim olhando para o lado parece até mesmo como a Hancock foi apresentada, ou alguma imagem dela. Agora eu não sei se eu estou confundindo, mas me lembrou um pouco. E a gente vê o Frank dizendo para ela esperar. A gente não sabe exatamente como está a situação, porque a gente vira e a gente vai para o grupo de Atlas, Robin e Chopper. Estes que começam a debater sobre o que está acontecendo, gritos sendo ouvidos, será que todo mundo está bem? Será que todo mundo está mal? Uma coisa é certa, eles não têm tempo para discutir isso, não têm tempo para se preocupar com a saúde de Usopp, que novamente é um grande fracasso em mais um arco. Desde Dressrosa, a gente não vê ele sendo útil, a gente não vê ele sendo participativo, e eu fico até meio triste para quem é fã do personagem vendo ele indo por essa direção. Tudo bem que depois tem o Baf e aí vai chegar o momento dele, né? O triste é passar por tudo isso que é o pré-momento dele, né? A gente vê que não existe um mundo onde eles se importem em os seus companheiros agora, porque eles sabem da força de cada um deles. Eles não precisam ir ajudar nenhum. Pelo menos isso é o mais lógico a se pensar. Quando a gente tem os serafins do outro lado, a gente sabe a diferença de força, pelo menos inicialmente. Eu espero que o Frank realmente possa mudar algo nesse momento. A Atlas fala do laboratório abandonado, que era das Akumas no Mi, e então eles partem para lá. Novamente, um limite aí para salvar o Vegapunk está estabelecido. Vamos ver o que vai acontecer sobre isso. E a gente vira novamente de página e junto com isso viramos o grupo. Sandy, Nami e Brook. Nami está segurando Edson nos seus braços e este que não parece estar nada bem ou sequer está respondendo. A situação com o Serafim do Jinbe se tornou um pouco crítica para ele e a gente não sabe exatamente o que aconteceu, só que ele está abatido e a gente tem a queda de mais um Vegapunk. Já temos Lilith, Shaka e Edins. E Pitágoras, que obviamente foi, né, teve o seu trágico fim uma página atrás. Vamos ver, né? Acho que aqui já está meio óbvio, até para quem viu os spoilers, quem é o traidor. A única questão aqui é entender por que ele fez isso e qual é exatamente o seu desejo, se é que você me entende. Enquanto isso, o Serafim do Jinbe tenta socar a cara do Sandy
E vemos aí o efeito dos genes da guerra, mano. Sanji não sofre sequer algum dano, exclamando de vez por todas o seu poder do amor. Tudo bem que a gente sabe a realidade, mas ele tá aí tentando provar que ele é o homem mais forte do bando do Chapéu de Palha, obviamente após o Luffy, né? Porque esse aí já tá quilômetros à frente de todo mundo. Mudamos agora para o grupo de Luffy, Zoro, os dois homens da CP0 e o Serafim do Mihawk e do Kuma. O Serafim do Mihawk desapareceu no meio da batalha, não sei como isso aconteceu, foi uma maneira do Oda dispersar novamente o Chapéu de Palha. Vamos ver o que vai acontecer. A gente vê uma ceninha até um tanto engraçada, o Oda fez algo diferente vendo o Luffy chamando o Kako de Usopp e falando para ele seguir o Zoro porque ele com certeza vai se perder. E o Zoro correndo completamente focado assim na direção completamente errada. Vamos ver onde ele vai parar. Capaz dele sair da ilha e encontrar o Kizaru lá na porta. E enquanto isso, Luffy e Lucy tentam achar uma solução para conseguir enfrentar o Serafim do Kuma, que ainda está ali, sem destruir o local inteiro. Como apagar a chama das costas? A gente viu que o Zoro está seguindo o Serafim do Mihawk. Será que este vai ter uma luta um pouco mais simples? É difícil, até meio complicado entender como funciona o esquema dos Lunarium, mas a gente pode falar sobre isso num vídeo depois, porque a resistência dos Lunarium parece que é o auge da resistência em One Piece. Parece que não existe nada que seja tão forte quanto isso, nem mesmo Kaido. A gente viu o próprio King falando sobre isso e eu achei super interessante a maneira como foi retratado a raça dos Lunarium. E enquanto todos esses pensamentos vão para lá, vão para cá, o que está acontecendo no mundo? Shanks encontra Kid, a gente vê o Kuma indo para a Headline como se fosse um maluco, né? Vamos dizer assim. Bonnie aparece novamente na frente da bolha de memória de Kuma, chorando. O que aconteceu? O que ela viu? O passado de alguém que foi assombrado por Tenryubitos. Talvez tenha chegado a hora de sua vingança, mas isso não é o que a gente vai ver agora. Na verdade, o narrador aparece para nos contar o grande incidente da ilha Egghead, ou então como ele se formou, algo que começou há 3 meses atrás. Dr. Vegapunk está investigando o século perdido. A CP0 foi enviada após a CP5, CP7 e CP8 falhar em ter uma comunicação sobre essas questões que devem ser estritamente proibidas no mundo de One Piece, e eles não conseguiram impedir ou tirar qualquer prova de que o Vegapunk estava fazendo isso. Junto com essa situação, alguém fala com os superiores, pede para falar com os superiores que o Vegapunk está fazendo isso. E esse alguém, teoricamente, é o traidor. E então o seu plano maléfico começa a ser montado. O navio da CP5 chega e desaparece. O da CP7 chega e desaparece. O da CP8 chega e desaparece. Até que novamente a ligação é feita para pedir contato aos superiores. E então, em algum momento, isso acontece. Após a conversa entre o Gorosei e uma certa pessoa, ficou claro, ficou evidente que o cientista do mal, pelo menos para o governo mundial, realmente trocou de lado. Ou então foi para o lado certo da história, né? A gente sabe que o lado bom é o do século perdido, mas infelizmente não sobra muito de quem tenta pesquisar qualquer coisa sobre isso. Alguém ajude Nico Robin. E então a CP0 é enviada para a ilha de Egghead para conseguir impedir o Vegapunk de continuar com seus estudos, e infelizmente para eles alguém estava passeando por lá e acabou caindo de paraquedas na ilha. Contudo, os Gorosei anteciparam a retaliação contra o Vegapunk e mesmo enviando a CP0, eles enviaram um Gorosei
e o Kizaru e convocaram simplesmente um Buster Call de 100 navios, de almirantes, de vice-almirantes no caso, de membros da marinha de todas as patentes, e com tantos reforços, a gente vê ali o Momonga, a gente vê a Doll, uma guerra se aproxima no horizonte. Afinal, o que vai acontecer com a ilha Egghead? Se 5 navios eram suficientes para destruir Ohara de uma vez por todas, o que 100 navios vão fazer com a ilha Egghead? Eu tenho até mesmo medo de saber qual é o resultado desse arco. Eu não acho que ele vai ser bom, principalmente porque é um arco de virada de um momento que é para ser muito impactante, que é para trazer algo extremamente tenso para a obra, que é a queda do cientista mais inteligente do mundo. Será que o navio do Imperador do Mar, Luffy do Chapéu de Palha, é sozinho o suficiente para impedir esse ataque, ou pelo menos salvar o Vegapunk de ser completamente obliterado pela marinha? A aparição deste pequeno jovem causou um grande desgosto ao saber que ele estava lá, porque ele está meio que perseguindo eles. Por que sempre o Chapéu de Palha atrapalha nossos planos, né? Infelizmente, só o Oda pode nos dizer por que o Luffy sempre pega o caminho certo. Será algo do destino? Não tem como saber. A gente sabe que foi uma competição entre eles para saber qual iria para aquela ilha. E, infelizmente, o Luffy ganhou. Ou, felizmente, né? Não dá para saber. A gente vê o Akai no meio tenso, o Chapéu de Palha está lá. Tá, né? E você não vai fazer nada porque você só foge, né? Isso é a sina do Akainu. Ele só consegue atacar os mais fracos. Em todo caso, a única coisa que a gente sabe é que a conclusão deste incidente no dia seguinte causaria no mundo inteiro um choque inimaginável. Para causar um choque e para ser comentado uma guerra, por que uma guerra no horizonte? Por que um choque? Bom, a resposta mais lógica é que alguém, mais especificamente, deixaria de existir durante esta guerra. E a maior chance do governo se aproveitar de alguém para destruir, de certa forma, o Vegapunk é usando o nome do Yonko Luffy do Chapéu de Palha, para ele ser o alvo das críticas quando fosse revelada a notícia de que o Vegapunk acabou partindo, digamos assim. Eu acho que a gente pode conversar um pouco sobre isso, porque, novamente, se ele fala sobre guerra, é obviamente do Buster Call que está indo. Alguém vai ajudar a parar o Buster Call? Porque se fosse 10 navios, 20 navios, tem o Kizaru, tem um Gorosei, tem tipo todo mundo indo para lá. Eu entendo que o Luffy pode ser capaz de lidar com grandes quantidades de inimigos, mas assim, com o Kizaru e com o Gorosei, eu já acho um pouco mais improvável. Eu sei que todos os Chapéus de Palha agora têm suas habilidades, mas é um Buster Call. Como é que o Sunny vai sobreviver a tantos ataques diferentes? Como que eles vão conseguir fugir disso? Como que o Vegapunk vai conseguir sair a salvo dessa ilha? E é por isso que o choque seria a queda do Vegapunk. O resultado da batalha seria talvez com a queda de alguém do governo. Seria a hora, talvez, do Kizaru deixar o seu posto, pode ser também. Mas a gente vai debater isso quando o momento chegar. Agora, vamos para descobrir quem é o traidor, que já ficou óbvio, né? Eu já falei todos os outros Vegapunks nesse vídeo. Então, vamos lá, o traidor é a York. Acabou com o Shaka de uma vez por todas, né? Fez isso sem nem pensar duas vezes e apareceu com maior cara de surtada, como se tivesse assim felizona e falando que vai ser um Tenryubito. Eu acho que combina pelo momento. Mas vamos lá, tem alguns pontos interessantes aqui pra gente discutir. Eles falam um pouco sobre não querer ser um Tenryubito, porque eles são humanos desprezíveis, e aí ela fala que quer acabar com todos os Vegapunks, que seria melhor esse mundo com apenas um deles. A cara dela, se você for assistir isso aqui de noite, toma cuidado, tá? Porque aquilo ali não tá bem não. Mas vamos lá. Primeiro que a York é o Vegapunk do desejo, da vontade, da ganância. E
a gente vê esse plano sendo montado há tanto tempo e ela querendo ser o único Vegapunk vivo demonstra um pouco dessa vontade. A gente só não sabe se essa vontade veio do Vegapunk real ou veio dela por algum motivo específico que a princípio a gente não vai saber. Eu acho a sacada do Vegapunk ser um traidor, de algum deles ser o traidor, muito importante, porque o conhecimento continua existindo para a Marinha e isso faz com que eles tenham a habilidade de criar novos serafins, de continuar avançando a tecnologia para se preparar para o momento final de One Piece. Outra coisa, se eu não me engano, no capítulo 1073, a gente tem a saída dela. No caso, ela voltando depois de ter descarregado os alimentos que ela ingeriu, e aquele foi o momento perfeito para ela falar para os serafins que já estavam, de certa forma, guardados no local onde eles deveriam ficar. Ela foi ali e deu a ordem para eles. E aí, como o chip dela tem o mesmo nível dos outros Vegapunks, não teve como eles pedirem para ser cancelado as ordens da York. E é também por isso que no momento em que ela foi congelada e petrificada, ela disse: o Edinson não pediu para você parar, Serafim. Na verdade, ela não deu a ordem, porque se ela desse a ordem naquele momento, ela iria demonstrar que ela era quem estava comandando aquilo tudo, porque o Serafim iria parar. Então, no caso, o fato aqui principal de tudo é que ela é a pessoa cruel dessa história toda. Agora, qual é o seu objetivo? Por que está fazendo isso? E qual é o desfecho da ilha de Egghead? Deixe aí nos comentários. Eu espero não ter esquecido de comentar nada sobre esse capítulo. Ele é bastante interessante, mas como teve apenas os chapéus de palha correndo de um lado para o outro, talvez não tenha muita coisa a se falar inicialmente, mas qualquer coisa nova que aparecer, qualquer discussão nova que eu puder trazer, eu trago ela aqui para a gente voltar a falar sobre o que vai acontecer no final do arco da ilha de Egghead. No mais, eu vou ficando por aqui. Se você gostar, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, que você me ajuda muito e é de graça, você não perde nada com isso. Um abraço, valeu, fui!